Como que vocês estão? Bom dia, bom dia. Hoje, dia 26 de julho. 26 de julho, bora ler o capítulo 26 de Provérbios, né? Bora lá? Para mais uma etapa de sabedoria. Então, vamos lá. Aí ele começa no capítulo 26, falando, né? Assim como a neve é imprópria no estio e a chuva na ceifa, do mesmo modo não convém ao insensato a consideração. Olha isso. Assim como a neve é imprópria no estio, ou seja, na estiagem não tem neve, né, gente? E também a chuva na ceifa também não tem, chuva na hora da colheita. Do mesmo modo, não convém ao insensato a consideração. Então, ele está começando esse capítulo 26 a falar de quê? Do tolo, né? Então, a gente já sabe que em Provérbios nós temos 3 personagens: o sábio, o tolo e o preguiçoso, né? O sábio, o tolo e o preguiçoso. Então, ele está falando exatamente o seguinte: como a neve é imprópria no estio e a chuva na ceifa, também não convém ao insensato a consideração. Então, o que acontece? Mas como que faz com a pessoa dessa, Renata? Ela precisa deixar a insensatez ou a tolice de lado. Como um pássaro que foge, uma andorinha que voa, uma maldição injustificada permanece sem efeito. O que é isso? Às vezes a gente tem começa a achar, não, isso daqui é jugo hereditário, não, isso é maldição, isso vem do ancestral. Não. Às vezes é só você que não mudou o comportamento. Exemplo, não, meu pai, minha mãe sempre foram fora de forma, eu também estou fora de forma, não tem jeito de mudar. Não. Você foi criado num ambiente em que as pessoas comiam errado. E então, o seu tratamento com a comida, ele simplesmente veio de aprendizado do seu pai e da sua mãe. Se você mudar a forma com que você lida com a comida, às vezes você vai chegar no resultado que você precisaria chegar, né? Para estar em forma. Então, não quer dizer que, meu pai, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não existe essa coisa de síndrome de Gabriela. A gente precisa mudar os comportamentos nossos, né? A gente precisa, às vezes, mudar nossas escolhas. E aí, sim, a gente vai ter um resultado positivo. Às vezes, só está faltando isso. Só está faltando você mudar a forma com que você lida com as coisas, tá? O açoite para o cavalo, o freio para o asno. Assim, açoite para o cavalo, o freio para o asno, a vara para as costas do tolo. O que ele está dizendo aqui? Gente, até o cavalo, às vezes, aprende. E aí ele está falando, a vara para as costas do tolo. As pessoas precisam de treinamento, precisam de ser ensinadas. Então, até o cavalo e o asno, se você treinar ele, você não precisa ficar batendo para ele andar, para ele parar, para ele ir para frente, para ele ir para trás. Se você conectar a sua energia com a energia do animal, ele faz tudo que você quiser, sem você precisar açoitar ele. Agora, às vezes, o tolo, infelizmente, não. Então, olha o que ele está falando, que o açoite
é para as costas do tolo. A vara é para as costas do tolo. Não respondas ao nécio segundo a sua insensatez, para não seres semelhante a ele. Qual a melhor forma, gente, da gente responder a uma pessoa tola? Vocês sabem? Qual a melhor maneira de você responder uma pessoa tola? Fazer pergunta para ela. Dependendo do nível da tolice da pessoa, não convém respondê-la. Às vezes não convém nem fazer pergunta. Por quê? Para que você não se torne semelhante a ela. Porque o tolo, ele só quer saber da tolice dele. Responde ao tolo segundo a sua loucura, para que ele não julgue sábio aos seus olhos. Ou seja, responda ao tolo segundo a sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Presta atenção, sabe aquela coisa do bom senso, do bom sensor? Presta atenção onde você está, o nível de tolice da pessoa, para você saber como lidar, tá? Com essa pessoa. Renata, tem jeito de uma pessoa deixar de ser tola? Tem. Para tudo nessa vida tem jeito. Só não tem jeito para a morte. Até uma água suja, barrenta, se tiver entrada de água limpa, uma hora ela vai ficar limpa também. Se você pegar um copo de café e ficar colocando a água limpa, gotejando, um pouquinho que seja de água limpa, na hora que esse copo transbordar mas continuar gotejando água limpa, vai chegar uma hora que ela vai estar limpa. Não vai ser mais café, vai ser pura água. A mesma coisa com o tolo. Se ele começar a se alimentar de sabedoria, uma hora ele vai deixar de ser tolo. O problema é ele decidir se alimentar de sabedoria. Tem jeito? Tem jeito. Mas ele tem que estar disposto a isso, né? E nem sempre isso acontece, mas é possível, tá? Corta os pés, bebe aflições. Quem confia uma mensagem ao tolo? Olha isso. Corta os pés e bebe de aflição. Quem confia uma mensagem ao tolo? Hoje ele pegou pesado, né? Só sobre o tolo no dia de hoje. Impressionante. As pernas de um coxo não têm força. Do mesmo modo, uma sentença na boca do tolo. Gente, por mais que você faça as coisas, às vezes, não tem jeito. O tolo não quer saber de nada. Ele só quer saber da tolice dele. É colocar pedra na funda, cumprimentar um tolo. Um espinho que cai na mão de um embriagado, tal é a sentença na boca dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é aquele que emprega um tolo ou um embriagado. Olha isso, quando você emprega uma pessoa tola ou uma pessoa embriagada, é como um arqueiro que fere a todos. Já aconteceu, vocês já viram isso? Às vezes de você falar assim, nossa, uma vontade de ajudar a pessoa, ela tem um probleminha com bebida, vou dar uma ajuda para ela. Gente, é a mesma coisa de um arqueiro que fere a todos, quando você dá esse tipo de ajuda. Você tem que prestar atenção no seguinte, às vezes nem a própria pessoa está querendo se ajudar. Nem ela se ajuda. Então, isso é muito cuidado com isso. Tem uma história de um cara que foi trabalhar numa fazenda. E ele tinha só um problema. Uma pessoa tão gente boa. Ele só tinha um probleminha, bebia. Você imagina como que uma pessoa embriagada vai cuidar de uma fazenda? Ainda mais nos dias de hoje. Imagina se essa pessoa toma um coice de um animal, acontece alguma coisa, ela perde a consciência. A responsabilidade vai ser sua.
que quis só dar uma ajuda para ela, coitada, para ela sair dessa vida. Então, às vezes, a ajuda se converte num problemão. Por isso que você tem que tomar cuidado, tá? Um cão que volta ao seu vômito, tal é o louco que reitera as suas loucuras. Você já viu que o cachorro, às vezes ele vomita, é nojento, né, gente? Às vezes ele vomita e vai lá e come de volta o próprio vômito. Tal é o louco que reitera as suas loucuras, ou seja, a pessoa pronuncia uma coisa que não tem nada a ver, uma loucura total. O que ela faz? Vai lá e fala de novo. Ela podia simplesmente se conter a ignorância dela, ficar caladinha e falar assim, não, deixa eu calar minha boca aqui para ver se ninguém percebe, né, o tamanho da bobagem que eu falei. O que acontece? Ela vai lá e continua. É a mesma coisa de um cachorro que volta ao seu vômito. Tu tens visto um homem que se julga sábio? Há mais a esperar de um tolo que dele. Olha isso. Ele fala sempre para você buscar sabedoria, né? Nós estamos aqui fazendo o quê? Buscando a sabedoria, empilhando a sabedoria. Mas a partir do momento que você começa a se julgar e achar que você é a pessoa mais sábia de todas, já era. Deu ruim para você. Deixe que as pessoas te notem assim. Mas não faça você julgamentos de si próprio. Fica quietinho, tá? Há um leão no caminho, diz o preguiçoso, há um leão na estrada. Ou seja, ele sempre vai arrumar uma desculpa para não se mexer e não fazer absolutamente nada. Assim é o preguiçoso. A porta gira sobre seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso julga-se mais sábio do que 7 homens que respondem com prudência. Não suficiente, né? Ele ser preguiçoso, ele ainda acha, se julga mais sábio do que os outros. Pensa numa coisa dessa. Se tem como lidar com o preguiçoso, né? E o preguiçoso, gente, na maioria das vezes, ele é visto como um prejuízo para a sociedade. Ele é visto como um estorvo. O que é a pobreza, gente? A pobreza, ela é a falta de produtividade. Uma pessoa pobre não é uma pessoa que não tem dinheiro. Uma pessoa pobre é uma pessoa que ela não é produtiva. E o preguiçoso, infelizmente, ele não é produtivo em momento algum. Por isso que ele se torna um estorvo para quem ele convive. É exatamente isso. Um louco é pegar pelas orelhas um cão que passa, envolver-se num debate que não interessa. Olha isso. A mesma coisa de você pegar um cachorro pelas orelhas é a mesma coisa você se envolver num debate que não interessa. Você já viu assim, às vezes, despretensiosamente, você está num almoço de família, numa convivência, sempre são as mesmas pessoas que do nada começam uns debates sem pé nem cabeça. E às vezes o que acontece? Você cai e continua a debater. Cuidado com isso, porque não vai te levar a lugar nenhum. Muito cuidado. Um louco furioso que lança chamas, flecha e morte, tal é o homem que engana o seu próximo. Olha isso. Por favor, gente, não engane ninguém. Vivam uma vida de princípios. Faça o que é correto. Observe. Não viva a sua vida enganando as pessoas, né? Sem lenha, o fogo se apaga.
desaparecido o relator, acaba-se a questão. Ou seja, é só não colocar mais gravetinho na fogueira, que o fogo vai se apagar. E às vezes tem aquelas pessoas que gostam de ver a fogueira bem alta, igual aquelas fogueiras de São João, né? A diversão da vida dele é ver o circo pegar fogo. É só não colocar mais graveto. Eu não sei o que fazer numa situação dessa. Fica calado. Quando você tiver com muita dúvida do que você vai fazer, como se comportar, gente, fecha a boca. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Às vezes o que você mais precisava fazer no momento é simplesmente se calar. E não continuar com a bobagem a tentação de ficar argumentando ou falando coisas que não vai te levar nada a lugar nenhum. Carvão sobre a brasa, lenha sobre o fogo. Tal é um intrigante para atiçar uma disputa. Mesmo exemplo, né? Quando a pessoa é intrigante, ela vai lá e não desiste. Ela coloca um gravetinho e coloca outro gravetinho e coloca mais lenha. E enquanto ela não vê o negócio assim sair do controle, ela não fica satisfeita. Cuidado. A palavra do mexeriqueiro são como guloseimas, penetram até o fundo das entranhas. Cuidado com as pessoas fofoqueiras. Cuidado para não dar corda para esse tipo de pessoas. Tem gente que só gosta de falar mal da vida dos outros. Tem gente que é diversão. Já aconteceu comigo uma vez, de todas as vezes que sentava à mesa com uma pessoa, ela começava. Todas as vezes. E eu fui achando que eu era amiga, né? Que ela era amiga. Você falava de uma coisa de outra, mas sempre o assunto ia para o mesmo lado. E falar mal de 2 pessoas em específico. Até que um dia eu simplesmente falei com todo o amor do meu coração: vamos deixar isso de lado? Vamos deixar de falar dessa pessoa? Essa pessoa, ela é o que é, ela é como é. Que a gente não tome tempo de falar dela. Sabe o que aconteceu? Não conversa mais comigo. Não gostou. Simplesmente não conversa mais comigo. Então, é a mesma coisa. Por favor, não dê corda ao mexeriqueiro. Não dê. A pessoa que fala mal de alguém, gente, ela vai falar mal de você também. Ela vai comentar da sua vida com os outros. Não fica achando que você vai ficar livre, não, que você não vai. Não vai. Você não será poupado. Por isso, preste bastante atenção. Uma liga de prata sobre o pote de argila. Tais são as palavras ardentes com um coração malévolo. Não adianta, né? O que odeia, fala com dissimulação. No seu interior, maquina a fraude. É triste isso, né? Quando ele falar com amabilidade, não te fie neles, porque há 7 abominações em seu coração. Tem gente que é ruim, só pensa em coisa ruim e só pensa em fazer coisa ruim. E às vezes ele fala e você se engana com a fala dele. Não te fies na fala dele, porque o coração dele está cheio de abominações. Pode dissimular seu ódio sob aparências e sua malícia acabará por ser revelada ao público. Não adianta, né? Você dissimular. Ninguém consegue manter ou viver de uma forma que não é. Ninguém consegue sustentar uma mentira. Você começa a conviver com uma pessoa e ela começa a ser dissimulada. Em algum momento aquilo vem à tona. Ninguém consegue manter isso por muito tempo. Quem cava uma fossa, ali cai. Quem rola uma pedra, cairá debaixo dela.
cuidado. Cuidado com as pedras que você anda rolando. A língua mendaz odeia aqueles que atinge. A boca enganosa conduz à ruína. Gente, o capítulo todo ele passou falando sobre o tolo, o cuidado com a língua. Então, da pessoa maliciosa, da pessoa briguenta, ele passou o capítulo todo falando desse tipo de pessoas. E o que ele quer dizer com isso? Que a palavra, gente, ela é um atributo. E a gente precisa vigiar e cultivar com muito cuidado tudo aquilo que a gente pronuncia. A gente precisa ser dono do que a gente cala. Você é escravo do que você fala. Então a gente precisa ser mais dono, ou seja, calar mais, né? Uma palavra pode destruir todo um processo. Ela pode gerar violência entre as pessoas, entre os membros da família. E às vezes não só a palavra. Você sabe que comunicar, se eu não estou enganada, 8%, só 8% você comunica com palavras. Aí mais uns 30 e tantos você comunica com a sua fisiologia. Ou seja, às vezes você está falando uma palavra boa, você está falando uma palavra correta, mas o seu rosto não está reverberando aquilo que você está falando. Então, o comunicar, gente, é algo muito sério. Às vezes as pessoas se irritam quando conversam com a gente e deve ser por quê? Por causa da nossa fisiologia. Que é o nosso rosto não está transmitindo aquilo que a gente está falando. Ou seja, nem você mesmo está acreditando naquilo que você está falando e da forma que você está falando. É muito complicado. Então, muito cuidado. Cuida as coisas que você fala. Cuidado com tudo aquilo que sai da sua boca, né? A sua boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, de novo, a gente é convidado ao quê? Fazer sempre a limpeza do nosso coração. Gente, mas por que eu só estou falando coisa ruim? Por que eu estou sentando aqui para falar mal dessa pessoa? Por que eu estou caindo nessa tentação de fofocar da vida do outro? Cuida cada ação sua. Não caia na tentação de investir tempo em falar dos outros, em proclamar palavras que não ajudam, que não edificam. Cuide a sua boca. Higienize o seu coração, para que da sua boca só saiam palavras de vida eterna. Jesus disse: vá e pregai o evangelho. Você não sabe o que você vai falar? Fala de Deus para os outros. Vai estudar. Vai ler a Bíblia. Vai falar da Bíblia para os outros. Vai falar da palavra. Evangeliza. Mas não invista tempo em falar sobre assuntos ou coisas que não vão te dar retorno algum. Todo mundo que investe tempo em alguma coisa, ele quer algum retorno. Se você investe o seu tempo em falar mal da vida dos outros, qual é o tipo de retorno que você está querendo com isso? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Então, esse é o convite do dia de hoje. A gente fica por aqui. Quem gosta desse momento, comenta, curte, compartilha, transborda na vida dos demais, né? Há muitas pessoas por aí precisando de palavras de vida eterna. Então, eu peço a vocês que vocês leiam de novo o capítulo, orem nos versículos que faz mais sentido para você e use a sua boca como uma ferramenta de bênção na vida dos outros. Pensa isso.
que eu estou falando está sendo bênção na vida do meu irmão, então segue em frente. Caso contrário, cale-se. Não perca tempo. Não invista tempo falando dos outros ou falando coisas que não são boas. Não invista tempo nisso, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe e proteja, que vocês tenham uma linda e abençoada sexta-feira, tá joia? Fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos aqui. Beijo.